Olá, pessoal! Hoje nós estamos recebendo um profissional da área de psicologia com ampla experiência em diversos campos do desenvolvimento humano. Nosso convidado é neuropsicólogo, psicopedagogo, terapeuta cognitivo comportamental pela PUC e pós-graduando em intervenção em análise do comportamento aplicada, o ABA, para autismo e deficiência intelectual. Muito prazer, Thiago. É um prazer receber você aqui na nossa escola para conversar um pouquinho, né, sobre a sua experiência, sobre a família, né, como que a família pode agregar na escola, nos ajudar, tá bom? E para iniciar aqui o nosso papo, né, eu gostaria de trazer para você aí uma provocação, tá? Claro. Do ponto de vista da neuropsicologia e da psicopedagogia, né? Como que a participação da família impacta o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança? Eu quero agradecer vocês também pelo convite, pela oportunidade, Obrigada. né? A participação da família, vamos lá. Nós pensamos na parte assim da conceito de si da criança, né, como um tripé. Então, a própria criança, a família e a escola. Eu queria pontuar a questão de que isso é uma coisa assim que a visão de mundo de si ela começa em casa e termina na escola. Então, assim, a escola, eu costumo dizer o seguinte, que a família, ela ensina a criança a viver e a escola ensina a criança a conviver, né, em sociedade, essa parte assim também. E qual que é a melhor graça, assim, de você tirar uma nota boa, de você conseguir uma conquista, né, conseguir algum prêmio, fazer uma participação em algum evento específico? É você ter alguém que seja a sua audiência, né? A gente fala na psicologia comportamental, né, na análise do comportamento, da audiência, né, a importância de ter alguém ali sendo respeitado nesse sentido. Então, se a família não estiver junto nesse processo, os familiares, eles têm essa percepção de dar para a criança, de dar para o aluno, né? Isso não só no pré, assim, né? Desde até mesmo no ensino médio também, de que a escola é uma coisa importante. Nesse sentido, assim. Então, a importância dessa ponte da escola e família, isso é essencial, assim, previamente falando. Bacana, então a gente consegue entender que a atuação da família, ela impacta diretamente no comportamento tanto cognitivo, né, quanto emocional da criança? Isso. Vamos fazer por partes, né? Por que cognitivo e emocional? Emocional no sentido de afeto, de apoio. Eu queria falar aqui sobre John Bowlby, né, que ele fala da parte da teoria do apego, tudo mais e tal, e de como que os primeiros vínculos familiares ou primeiras relações assim do ser humano, da criança, né, como que isso diferencia no futuro as relações. E a escola também entra como esse campo, né, porque até então a criança, o aluno, ele está na realidade da escola, né, às vezes é filho único, irmão, tem os brinquedos dele, mas quando chega na escola tem que dividir os brinquedos com outras crianças, tem que dividir a atenção da professora, que outras crianças também concorrem, né? Então acaba sendo assim como um todo. Então, parte cognitivo e emocional. Essa é a parte emocional. Já a parte cognitiva é a parte da aprendizagem, né? A gente sabe que muitos transtornos de aprendizagem, eles aparecem assim, né? Quando começa a parte da alfabetização, por exemplo, o TDAH, né? Que até então dá-se como uma criança assim que não tinha algumas questões, mas quando começa a exigência assim, da escola, entende-se isso. Então, e também pontuando, né, que toda escola ela tem as diretrizes básicas, assim, os currículos assim anuais, tal, de que são baseados na idade da faixa etária. Então, se uma criança está com dificuldade em alguma questão, o importante é que a escola também comunique a família comunique a escola, nesse sentido também. Então, por isso que cognitivos e emocionais também, nessa parte, né? Cognitivos na parte da neuropsicologia e psicopedagogia também, porque a psicopedagogia ela é esse entrelaço, né, entre a saúde e a educação. É nessa parte. Bacana. Olá, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de saber de você como que o diálogo entre pais e filhos pode influenciar o comportamento dos alunos na escola e a forma como eles lidam com a frustração, com as amizades, os conflitos. Ok, muito obrigado pela pergunta. Deixa eu comentar uma coisa. Quando eu falo assim de que da infância, da primeira infância e tudo mais e tal, tem aquela questão. Mãe, o meu amiguinho me bateu, né? Tem família que fala, bate de volta. Tem família que fala, conversa com a professora. Tem família que fala, revida, não revida, tudo mais e tal. Então aí já acaba sendo um exemplo prático, né? De como que o valor de cada família vai refletindo na criança. Nas crianças, nos alunos.
Mas, para contar disso, tem a questão das regras escolares, né, nesse sentido também. Né, ter a responsável ali na sala de aula nessa parte também. Então, entra muito nisso, de como que reage, né, como que a escola dá o devido valor para a família da criança e vice-versa também, principalmente porque a criança ela está num processo, até queria falar aqui do Piaget, vocês conhecem, né? Sim. Que fala do processo de desenvolvimento da moral, que fala da anomia, a heteronomia e a autonomia. E como que isso vai sendo moldado, a criança que não sabe como reagir, depois a criança que vai aprendendo a lidar com quais as regras dos adultos fazem, aquela velha história, né? Tem criança que não faz bagunça por enquanto o professor está na sala de aula, o professor vai no banheiro rapidinho e acontece alguma coisa assim também, né? Então vai nos devidos valores, né? Então entra muito em como que as famílias entram para falar, olha, se tal coisa acontecer na sala de aula, se comporte assim, não se comporte assim, tudo mais tal. E eu quero enfatizar também a parte da escola, porque está sempre presente com a família, né? Sim. Eu sei também que uma coisa é falar do aluno, outra coisa é falar da família. Né? Não dá para ver, até na psicopedagogia dá para entender isso também, não dá para ver assim o aluno como um sujeito único. Ele é fruto de uma relação, do ambiente, né? Então acaba interferindo essa parte na escola também nesse sentido. Sim. Essa parte. Você trouxe aí a questão da família, de repente, orientar que a criança revide, vamos dizer assim, né? Sim. Que é o termo que eles utilizam, né? Aqui a gente acaba trazendo essa orientação contrária quando eles trazem esse tipo de fala para a escola, né? A gente fica imaginando, se cada um, né, que sofrer qualquer situação revidar, né, com uma agressão, com uma palavra, né, estranha, feia, como eles dizem, né? Vira um ringue a escola, e a escola não está aqui para isso, né? A gente brinca com eles, aqui não é um ringue. Então, se você, né, passou por alguma situação, alguém fez algo, falou que você não gostou, né? Procure alguém que está ali próximo. Ah, mas o papai e a mamãe falou que se bateu, bate de volta. Não. Então, quando a gente tem essa oportunidade também de conversar com a família, Thiago, a gente traz essa fala, né? Mamãe, não oriente o seu filho a fazer o mesmo, né? Porque senão a gente acaba perdendo esse controle também, né? E a pessoa perde a razão, porque acabou revidando como é que você defende ali uma situação dessa, né? Mas é muito comum, né? Você trouxe isso e você me fez lembrar, né, que muitas das vezes, né, É verdade. a gente consegue ouvir esse tipo de informação, né? Bateu, tomou, levou, mais ou menos assim. E não é legal, né? Acho bacana você, né, trazer essa questão, porque a gente não vê que é dessa forma que se resolve, Sim. né? Reagindo da mesma forma que se resolve, Sim. né? Eu queria interromper você rapidinho para falar uma questão. Como que a escola prepara para a vida, né? A vida assim como um todo, para preparar para virar bons cidadãos e em relação às normas, né? Por exemplo, de repente aparece uma borracha no meu estojo, né? O pai pergunta, essa borracha de quem? Essa borracha não é sua. Uhum. Você pegou de alguém? Alguém entregou para você? Você achou no chão? Por que não entregou para a professora, né? Então, como que a parte das leis também já acaba entrando assim desde pequenininho, Valores, os né? valores. São É verdade. valores, Isso é muito legal. Sim, E a gente zela muito por isso. isso. Né? Nós temos essa conversa muito franca com as crianças, né? É claro que cada um na sua faixa etária, Sim. então a gente consegue tratá-los, né, de acordo com a idade que tem, mas a gente sempre prioriza essa questão, né, bem pontuada que a Van trouxe, de valores. Né? Independente daquilo que eles ouviram lá fora, aqui Sim, dentro nós vamos sim. fazer valer as regras, As né? regras. Os valores da Sim. escola, os valores da família, né? A gente tenta orientar dessa verdade. forma. Sim, sim. Né? Às vezes funciona, às vezes não funciona muito, sim, né? Mas sim. a gente vai tentando, né? Claro. Thiago, na sua visão, né? Qual que é a diferença entre educar em casa e ensinar na escola? E onde esses dois papéis se encontram no desenvolvimento infantil? Eu quero começar pontuando que alguns pais, por trabalharem bastante, né, para conseguirem pagar as contas e tudo mais, tal, tem a questão de deixar por bastante tempo os filhos na escola. Sim. Aí a escola acaba virando a segunda casa, tudo mais, tal, nesse sentido. Mas a educação, ela vem de casa. A educação, ela vem de casa, com base nos valores, tudo mais, tal. Que nem aquela frase que eu tinha comentado, né? A escola a família ensina a criança a viver e a escola a conviver, nesse sentido. Então, mas ao mesmo tempo, por isso que eu falo assim que algumas professores, tudo mais, tal, até mesmo no ensino médio também, nesse sentido, né? Professores conhecem os alunos até mais que os pais, porque acabam passando mais tempo, pelo menos durante a semana,
junto também, né? Verdade. Então, acaba entrando nessa parte de como que isso entra numa coisa com a outra, assim. Né? Como que a escola tem que estar presente nesse aspecto, como a família também está presente nessa parte, e como que a criança, o aluno, né, cria sua própria identidade com base nessas leis, nessas regras, esses valores também. Essa parte. Mas eu respondi a sua pergunta? Respondeu, né? Ok. A escola complementa, Complementa. né? A formação, e não formação. substitui o papel da Não família. substitui, exatamente. Né? É isso. Exatamente. Falando um pouquinho aí de deveres concretos da família, eu queria saber de você, e se você tem essa mesma percepção que todos nós, que muitas famílias acreditam que acompanhar a vida escolar significa apenas cobrar notas. E aí, o que os pais podem fazer na prática, né, para apoiar a aprendizagem de forma saudável e, ao mesmo tempo, motivadora? Porque eles precisam, Sim, é muito boa pergunta, porque eu entendo assim que, até mesmo como psicopedagogo, né, que acompanhar a nota é a ponta do iceberg, na verdade, né? Sim. A questão da prevalência, a questão das lições de casa, dos trabalhos, principalmente quando fala de ensino fundamental 2, né? Sim. Que a cobrança acaba sendo melhor na preparação para o ensino médio também, nessa parte assim. Mas para poder mostrar para os pais, mostrar para os alunos, na verdade, né, o quanto que isso é importante, o quanto que participar dessas tarefas, fazer essa parte assim também, e como que em casa, né, valorizar essa parte também, né? Então assim, não só de cobrança, né? Sim. Porque aí fica uma coisa muito assim, cobra, 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 e cadê a recompensa? Até então a parte também que é assim, né? Quando a gente fala de criança menor, é necessário ter algumas recompensas, vamos dizer assim, né? Que são arbitrárias. Mas que a intenção é que a partir ali do 6º ano para frente, né? Principalmente no ensino médio, que o ensino ele seja a própria recompensa, né? O aprender já possa ser a própria recompensa. Claro que é muito fácil falar nesse sentido, né? Mas principalmente no sentido de que a criança possa entender quais são as consequências daquilo. Então, assim, um trabalho bem feito. Às vezes, vamos supor, não é nenhum avanço, tipo assim, da nota mínima virar um 10, por exemplo, mas é só de se tornar uma nota azul, né, já é uma grande evolução também. Sim. Nesse sentido. Né? Então, é bem nisso, nos pequenos detalhes, os pais estarem presentes. Principalmente uma frase que fala assim, né, quanto tempo que faz, você me pergunta para o seu filho, como foi sua escola hoje, né, nessa parte assim também. Então, isso é muito interessante para os filhos saberem, tipo, nossa, eu não estou na escola lá largado, eu não estou lá fazendo protocolo, meus pais estão preocupados comigo, né, nesse sentido, no meu desempenho, nessa parte também. Até porque é esperado que a partir do ensino fundamental 2, né, que a criança tenha muito mais autonomia em relação aos próprios trabalhos e que os pais nem se preocupem mais com isso. Só que eu sei que essa não é a grande realidade também, né? Sim. Então, a importância dos pais incentivarem, né, prepararem algum espaço na casa, quando a criança vai estudar, preparar um espaço para a criança estudar, preparar um lugar assim silencioso, né? Uma rotina, né? A rotina, essa é a palavra. Rotina, exatamente, nesse sentido. Eu sou super a favor de rotina. Eu acho que a criança tem que, não só a criança, o adolescente, né? Ter um quadrinho ali, né, exposto no quarto, na geladeira, na porta da geladeira, né? Com os afazeres dele mesmo, né? As obrigações que ele tem que seguir naquele dia, né? Sim. Eu acredito que isso funciona bastante. Com base nas tarefas tanto escolares como de casa também, né? Como escovar os dentes, arrumar a cama. Aí você traz nessa questão das notas, né? Na nossa fala aqui. Nem sempre a nota quer dizer aprendizagem. Né? E geralmente a busca da família é pelo resultado. Eu quero ver o boletim e vou embora, né? Da reunião, um exemplo. Não, porque a nota ela não reflete o que o aluno sabe realmente, né? De repente hoje eu estou bem, eu venho e desenvolvo a minha prova aqui de uma fluidez enorme. Sim. E tenho um excelente desempenho. De repente naquele dia, daquela avaliação, eu não dormi bem. Né, passei por uma frustração familiar, uma dor de barriga, né, alguém na família doente e eu não estava emocionalmente falando, psicologicamente, não sei, né? Legal, e não tive um bom desempenho, mas isso não quer dizer que eu não saiba. Né? Então, isso a gente também tenta trazer, né, para as famílias quando né, esse vermelho, né, a nota vermelha, que nota não é 5 quadros, né, vermelho e azul, na nossa época era assim, né? A advertência de não fazer a lição de casa, receber lá um comunicadinho. Exato. E aí, e quando esse acompanhamento da família não acontece, né, o que a gente consegue observar
na escola, né? É a parte mais de aprendizagem ou comportamental que acaba aflorando e a gente percebe que algo está acontecendo errado? Bom, nesse caso, entra a questão de que estudar não é uma coisa assim que todas as crianças gostam assim a princípio. É verdade. Né? Tem que ter uma questão assim de... Que eles não nos escutem. Não é, mas assim, que eu quero comentar é o seguinte, tem que ter ali uma parte assim meia arbitrária, tudo mais tal, nessa parte também. Só que se a escola não dá o devido valor e se a criança também acaba não dando naturalmente, né? Então fica uma coisa tipo assim, eu posso fazer a lição de casa ou posso não fazer. Não tem consequência. E eu não estou falando de bater, eu estou falando necessariamente de punição, né? Sim. Eu posso fazer um trabalho ou não posso. Eu posso participar de uma festa junina, dançar para os meus pais verem e meus pais não vão. Né? Ou não me incentivam aí. Porque a gente sabe que eventos assim, fora de sala de aula, são tão educativos quanto eventos assim, né? Passeios, essa parte assim também. Então os alunos, talvez eles possam ficar mais questionando, tipo, para que eu vou fazer? Aí que vem a parte da desmotivação na sala de aula. E pode ver, os professores provavelmente falam assim, né? Vou mandar mensagem para seus pais e tudo mais, tá? Mas a criança pensa, mas que diferença faz? E eu não, Aí quem acaba perdendo é a própria criança, porque a gente sabe que nas escolas assim tem um currículo anual, né? E que quando isso não é seguido, as matérias acabam se acumulando. Se tiver dificuldade no bimestre que não for resolvido naquele bimestre, vai primeiro, segundo, terceiro, né? Até o perigo de chegar a repetir também nesse sentido. Então acaba gerando uma desmotivação. Mas eu estava perguntando assim, o que a gente faz, né? A gente, no caso, como escola. Sim. Primeiro, a parte da trabalhar com os pais, né? Pontuar nesse sentido. Eu acho muito interessante que a gente tem que desmistificar essa ideia de que a escola está de um lado, a família está de outro e a criança está de outro. Verdade. Na verdade, não. Tanto a escola como a família têm um foco em comum, que é o desempenho do aluno, né? O desenvolvimento do aluno. Vem aquela criança assim que não tinha dificuldade com conta, começando a fazer conta de cabeça, né? Adaptações escolares também quando forem necessários. Por exemplo, eu atendi um caso de uma paciente que ela tinha dificuldade de matemática e a escola fazia o quê? Diferente das outras alunas, colocava o resultado da conta matemática lá, beleza. Só que para ela ser avaliada, ela tinha que chegar naquele resultado. Né? Então, essas adaptações assim também, mas principalmente parte da continuação com os pais, que eu tenho certeza que vocês fazem muito bem essa parte, né? Agora, o que pega mais é os pais estarem abertos, né? Saberem que a escola não é uma coisa assim, malévola, que está ali contra para puxar, que está ali... Não somos inimigos, né? Que não está inimigo, e sim para ver, porque eu sei que cada ano que passa, cada aluno que se forma, sabe? Tanto no terceiro ano, quanto nas formaturas dos pequenininhos também, é uma evolução. Vocês falam assim, nossa, a gente fez parte, nosso trabalho como escola fez parte. Mas essa parte assim eu queria comentar. Legal, bacana. A parceria entre né, escola e família. Pensando na formação de cidadãos e não apenas de estudantes, quais as competências emocionais e comportamentais a família deveria desenvolver para preparar aí esses jovens, aí a gente fala um pouco mais de ensino médio, né, para os desafios da vida adulta? Isso é muito interessante, porque pensando assim a nível ensino médio agora, você colocou esse público, né? Ensino médio está numa parte assim, daqui a pouco vai virar adulto, os meninos logo vão ter que servir o exército, né? Se alistar no exército, não necessariamente servir e tal. A recompensa não vem com tanta facilidade, as cobranças vêm muito maiores também, né? Então, assim, qual que é o comprometimento com os estudos? A gente sabe que quando fala assim de vestibular, é uma questão que o próprio aluno ele pode ter essa questão, ou às vezes o pai inscreveu o aluno nessa parte também. Já começa daí também, né? Da importância de estudar. Tem aluno que acaba falando, tipo, não pretendo estudar ano que vem e tudo mais e tal. Mas enfim, né? Que nem aquilo que os pais sempre falam. Beleza, por enquanto você está na escola, você pode até, dependendo dos casos, a gente espera muito que não, porque a escola tem muito potencial para preparar os alunos para as faculdades também, essa escola aqui. Mas eu quero comentar o seguinte, mas que por enquanto está na escola tem que seguir certinho, né? A parte da responsabilidade é uma coisa assim muito grande, né? A responsabilidade da lição de casa, do trabalho. Eu lembro que quando eu era pequeno uma vez, sabe aqueles polígonos que a gente faz assim, que é dobradura assim? Então tem um cone, tem um cilindro, essas partes assim e tal. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, essa palavra aí. Aí eu lembro que uma vez eu fiz, e eu estava muito feliz que eu tinha feito tudo mais e tal. Beleza, quando chegou na escola, no dia que era para fazer, cadê?
Eu fiz, mas eu esqueci em casa. Só que assim, até então eu não estava no ensino médio, né? A importância maior que você está falando do ensino médio. Mas assim, como essas pequenas partes de responsabilidade entram, né? Por exemplo, uma coisa que eu queria comentar com vocês. Vai ter prova, né? Quando fala de prova, os alunos falam, opa, vou estudar. Mas só quando fala de prova. E qual que é o perigo disso? É ver a prova como punição, né? Exato. Como uma coisa, tipo, é uma coisa ruim. Só que assim, deixar para estudar para a prova no dia no dia antes, no dia anterior, é um grande tiro no pé, porque a chance de ter uma crise de ansiedade é muito maior. Exato. De estar confundindo todas aquelas páginas de conteúdo assim e tal. Até uma coisa que eu queria comentar com vocês, a parte da curva do esquecimento, né? Essa curva do esquecimento fala assim, que cada aluno, até mesmo para faculdade também, essa parte também entra, né? Conteúdos da faculdade assim. Cada aluno que separa períodos de revisão ao longo da semana, né? De preferência assim no mesmo dia, depois da aula, ou até mesmo depois no outro dia, tudo mais e tal, fica muito mais fácil, cria muito mais redes neurais com muito mais socialidades do que com pressão social de tipo, nossa, tem que decorar isso aqui para amanhã, sabe? Nesse sentido assim. Então, como que isso é significativo? Então, aí que entra a parte da responsabilidade para o ensino médio, por exemplo, né? De entender quais são os próximos passos. Eu entendo que às vezes adolescentes podem não saber o que querem necessariamente para o futuro, né? Mas é importante assim saber, beleza, quais são as minhas obrigações para hoje, né? Aí entra a questão da família. Se a família é daquela que fala tipo assim, não, nas férias escolares, por exemplo, deixa no final das férias. Ou se é uma família que chega assim e fala, não, nos primeiros 15 dias só faz a lição de casa, depois fica livre. Então isso também entra naquela questão. Uma rotina de estudos. A rotina de estudos. Aqui com o sistema Anglo a gente já trabalha, né, Andréa, essa questão de aula dada, aula estudada. Sim. Então desde o fundamental, desde o primeiro aninho do ensino fundamental, a gente já trabalha essa questão de manter uma rotina de estudos. Né? E aí o tempo é gradual ao ciclo, né? Sim. Então, lá no 5º ano, no mínimo umas 2 horas por dia. Isso a professora cobra ali todos os dias. 2 horas por dia, né? Fora da escola, né? Fora em casa. Fora da escola. Em casa, para fazer tarefa, para ler um livro, né? Acessar a plataforma, assistir um vídeo, né? Que de repente traga um complemento daquilo que foi estudado, né? Porque a gente tem uma plataforma riquíssima, né? Com muito conteúdo. Sim. E a gente percebe que o aluno só entra quando o professor fala, vai valer nota. Não tem prazo, né? Olha, terminamos o módulo 1, vocês precisam fazer o TC online, que é a tarefa de casa na plataforma, até tal dia. Aí corre contra o tempo, aí não dá tempo de terminar, ele entrega porque o tempo foi corrido. Mas por quê? Porque não foi desenvolvendo, né, essa rotina aí de estudos que a gente orienta no decorrer dos dias, eu né? entendo. E o perigo disso é que a escola tende a virar mais uma coisa, tipo assim, vamos evitar a punição do que vamos ganhar a recompensa que é o aprender. Exato. Né? Acaba perdendo essa parte também. Exatamente. Mas eles não conseguem enxergar isso agora, né? Agora não. É só na frente, só na né? frente, Nossa, poxa. quanto tempo que eu perdi, né? Por que eu não corri atrás, né? Antes, olha, poderia estar... Não, mas... Infelizmente, sim, é a lei da vida, sim, né? Não, mas a gente passou por isso também, Passamos, com certeza. Mas esse podcast está aqui até mesmo para os alunos também poderem assistir, sim, né? Tomarem consciência disso. Com certeza. Isso é muito bom. Com certeza. Thiago, quando a família se ausenta, né, da vida escolar dessa criança, desse adolescente, né? A gente fala até pensando mais ainda nos adolescentes, que parece que chega uma certa idade, né, se vira sozinho, você já é grande, não precisa mais acompanhar, e a gente sabe que não é bem assim, né? O acompanhamento ele acontece de diferentes formas para cada faixa etária, né? Quais são esses sinais, né, comportamentais, emocionais ou de aprendizagem que fica muito evidenciado, né, para a escola, né, no dia a dia do aluno? Você consegue? Sim. Aí eu vou puxar aquele gancho que eu tinha falado anteriormente, sim, que é a questão de que às vezes, pelo menos durante a semana, os professores passam mais tempo com os alunos às vezes do que os próprios pais. Não, sim, é sempre, né, tudo mais tal. E se tem uma pessoa, um profissional que conhece o aluno, é professor. É verdade. Né? Tá toda semana ali junto, toda semana vendo o desenvolvimento. Percebe que um aluno assim que é participativo, de repente começa a ficar um pouco mais para baixo, começa a faltar demais, né? Começa essa parte assim também. Então, entra na parte dos professores ter esse olhar, né? Os professores conhecem muito o aluno, né? Conhecem o aluno. Às vezes pode ser que o professor assim, pode não lembrar assim por nome, mas por rosto. Agora os alunos que dão mais trabalho acabam lembrando, né? Nessa parte assim também. Mas eu quero comentar o seguinte, então, respondendo sua pergunta. A primeira parte é quem está na linha de frente, que são os professores. Sim. Né? Verem as diferenças, verem uma lição de casa sendo feita. Porque não fez, né? Porque não fez, o aluno está dormindo na sala de aula.
Até entra aquela questão, né? Tá dormindo na sala de aula, por quê? Ah, porque não dormiu direito. Mas não dormiu direito, né? Por quê, né? Por quê? Exato. É porque alguma questão em casa está acontecendo, vamos conversar com a escola. Ou se é por causa do uso de telas que está em excessivo, porque o uso de tela excessivo, dorme pouco, dorme mal, acaba gerando desatenção, aí acaba dando sono na aula, aí tirando a vermelha, é um encadeamento também, assim, né? É um ciclo, né? É um ciclo. É. Mas o que eu quero comentar, assim, primeiro vocês como corpo pedagógico, assim, nesse sentido, analisar, né? E segundo, a escola está aberta também, né? Tenho certeza que se a escola manda algum recado para os pais, não é para encher o saco dos pais, né? Claro. Na verdade, a intenção é para pontuar para que aquilo não vire uma coisa maior, né? A gente até fala na psicologia, assim, de que quanto mais cedo a gente poder identificar, melhor é para tratar, nesse sentido. Eu, por exemplo, quando eu trabalho na psicoterapia com adolescentes, com escola, assim, eu gosto, até mesmo para fazer a avaliação neuropsicológica também que eu faço, né? Eu gosto de pedir, assim, um relatório da escola. Sim. Sabe? E se for um caso mais extremo, eu entrar em contato com a escola, conversar com a coordenadora pedagógica nessa parte assim também, para saber como está essas partes também. Olha, como a gente É uma preza boa. por isso, Sim. né? A gente gosta bastante dessa questão. Só vou fazer um parênteses aí nessa Claro. sua fala, né? Desse acompanhamento, né? Dos especialistas dos nossos alunos. Sim. Né? A gente acredita, né? Que faz uma diferença muito grande, né? Então, quando um aluno nosso tem um laudo, né? Seja qual for, a gente gosta de ter esse contato, que vocês venham até a escola, que vocês conversem com a gente por telefone, videochamada. A gente dá um jeito de atender. Sim, né? achar um horário também que é difícil. Exatamente. Tanto para vocês como para nós, mas a gente acha. Porque isso nos ajuda também, né? A ter um outro olhar, ajuda a gente a verificar de que forma que nós podemos trabalhar com aquele aluno, né? Então, eu acho que você falou tudo aí, né? O acompanhamento, principalmente aí dos especialistas para nós, né? Enquanto escola, né, Tchavan, é muito importante. E eu quero aproveitar mais um ganchinho aqui, você falou sobre telas, né? Você consegue explanar um pouquinho pra gente, né, essa relação, né, como que isso impacta negativamente, positivamente na vida escolar das crianças, no comportamento, né? Por que eu te pergunto isso? Porque nós conversamos muito, na verdade, né, com os nossos alunos. A gente tem uma liberdade muito grande de bater papo, eles nos procuram para desabafar, né, para pedir auxílio, ajuda, e a gente tem visto, né, esse uso excessivo. Eles têm nos comentado, né, que ficam até muito tarde, passam a tarde toda, de repente, na frente de uma televisão, na frente de um celular, né? E a gente sabe que isso, né, impacta, sim, na vidinha deles. E você consegue explanar um pouquinho com relação a isso? Eu queria começar fazendo duas citações de filmes, né? Primeiro é o filme Wall-E, né? Vocês já assistiram? Sim. E o segundo é o filme Toy Story 5, que vai ser lançado, né? Mês que vem. Quero estar eu lá no cinema assistindo, né? Deixa eu comentar uma coisa. Por que o filme do Wall-E? O Wall-E mostra como que o ser humano vai ficando cada vez mais dependente de telas. Porque se vocês, não sei se já assistiram aquele filme ou não. Já. Lá ele mostra assim como as pessoas elas estão muito acima do peso, porque elas nem caminham mais. A tecnologia faz de tudo para elas, assim, nessa parte, né? E o segundo, a Toy Story 5, que vai lançar, fazendo propaganda de graça aqui, né? Que mostra que os brinquedos estão sendo substituídos por telas. Por isso que eu tô louco para assistir esse filme, essa parte. Então, assim, antigamente, quando tinha os brinquedos, vocês lembram muito bem que os brinquedos tinham brinquedo que nem era articulado, que era rígido, assim, era rígido. Depois os brinquedos foram ficando articulados, dava pra fazer movimento de soco, dava pra fazer movimento de abraço, assim, tudo mais e tal. Depois os brinquedos, eles começaram a quê? A ter fala, né? Que até o próprio Woody, né, que você puxa assim a cordinha, ele fala. Beleza. Depois, eu vou dar uma pausa por aí. Então, assim, antigamente, nós tínhamos que imaginar um cenário acontecer, a gente tinha que imaginar a bonequinha falando, a gente tinha que imaginar o que ela estava, imaginar o contexto. Imitava, né? Fazia a voz da boneca. Fazia a voz da boneca, interpretava a ludicidade, né? O lúdico. Lúdico como intervenção, assim. Fazia tudo mais e tal. Depois os brinquedos começaram a falar. Quando os brinquedos começaram a falar, até mesmo o Lego, por exemplo. O Lego, peças mais antigas, assim, se eu não estou enganado, você montava a sua criatividade, lá você fazia seus castelos, suas coisas certinhas assim e tal. Agora os brinquedos de Lego, eles não só de Lego, de montar no geral, eles vêm com manual de instruções. Isso é bom? Porque a criança consegue aprender ali na parte visual. Mas e a criatividade? Sim. Aonde fica? Agora eu tô fazendo toda essa linha de falar das telas, né? Quando se fala assim de tela, é tudo muito fácil.
É tudo muito rápido. Muito atrativo. É muito atrativo, principalmente para Sim. bebês. Né? É muito atrativo, é muita imagem, é muito som, né? Muito estímulo, muito estímulo. E às vezes estímulo que o cérebro não está nem preparado para lidar. Sim. Exato. Essa parte também, né? E então fica difícil assim competir ou brincar com as telas, o uso de telas, tablets e tudo mais, Roblox da vida, com brinquedos, né? Agora, se com brinquedos é difícil, imagina com lição de casa. Né? Imagina com essa parte assim também. Sim. Porque, que nem entrar naquela pergunta que você tinha feito para mim em relação ao ensino médio, o ensino médio é esperado que o adolescente, o aluno, né, adolescente, estudante, tenha a percepção de que, tipo, tem que dormir cedo, que amanhã eu vou fazer prova. Tem que, sabe, maneirar uma coisa na outra. E outra parte é como que, para as crianças é isso, né? Então tem que, essa parte. Então uma estratégia é utilizar a tecnologia de forma regrada, conforme os faz, né? Essa parte sim também. Se for usar como recompensa também, mas aí tem que ser muito bem dosado, depende de cada caso também. E se já que é para usar tecnologia, vamos usar a tecnologia ao favor, né? Períodos de alfabetização, pré-silábicos, as partes assim que vocês sabem muito bem. Por que não usar aplicativos para complementarem a lição, né? Nesse sentido assim também. E acaba sendo muito complicado por isso, porque, por exemplo, dar telas para crianças ou bebês e tal. A gente sabe, que lembrando agora também do Piaget, do sensório motor, né? Sim. Criança tem que pegar em massinha, tem que pegar em terra, tem que fazer os moldes, a Texturas, né, textura. diferentes, né? Exatamente, exatamente, artesanato, montando assim, tudo mais e tal. E acaba sendo perdido isso, né? Isso acaba pegando também. Aí vem a questão da dopamina barata, né? Então qualquer atividade que não seja com tela, com luzes, com imagens, com som legais, com barulhinho, que seja, por exemplo, uma sala de aula, que não tem isso, né? Talvez Não atrai, né? Não atrai. Aí você fala, tipo assim, nossa, será que a criança tem algum transtorno de aprendizagem? Aí você fala, vamos investigar mais com calma. Será que realmente é um transtorno de aprendizagem ou será que esse uso de tela está excessivo e tudo mais e tal? Entra nessa parte E assim. a gente percebe a rapidez, né? Exato. Eles querem coisas rápidas. Então, aula de instantânea. 50 minutos é um absurdo, é muito tempo, demora para acabar, é maçante. Né? Não interessa, não chama a minha atenção. Né? Então a gente percebe, principalmente no celular, né? Claro, tem aqueles que ser tudo vídeos, rápido. né? 1, 2, já foi. 1, 2, 3, já foi. É assim. Se não interessa, assiste. Não interessa, aí acelera o vídeo também. Exatamente, né? O áudio hoje também, a gente tem a possibilidade de acelerar. Então, tudo isso, né, acaba influenciando, contribui, né, Van? E a gente tem visto esses resultados dentro da sala de aula. Porque se não for assim, né? Se o professor não for acelerado, não funciona. E eu fico muito triste com isso, porque entra a parte da leitura. Voltando de novo para o ensino médio, a gente sabe que existem leituras obrigatórias nos vestibulares, né? Sim. E primeiro que a leitura ela não tem que ser necessariamente obrigatória. Então, por isso que entra a parte dos pais também mostrarem outros tipos de leitura, nem que seja a princípio, HQ, mangá, essas partes assim também, né? Gibis, quando fala de crianças gibis, para incentivar a parte de habituar, porque uma coisa é assistir um vídeo, outra coisa é o gibi, que você tem que ler a informação, não está ali pronto, não está nesse sentido também, né? Então, como que os pais podem participar nesse sentido de mostrar que a leitura é importante. Então, assim, para quem assistir, para quem lê um livro, sendo que eu posso ver resumo na internet, Verdade, sabe, nesse sentido. Aí acaba assim, beleza, mas é claro que dá muito mais dopamina, tudo mais tal, né, neurotransmissor assim, que dá o prazer, tudo mais tal, prazer imediato. Mas e a leitura, né? E aquela experiência de ler um livro e falar, tipo, meu, mas o que vai acontecer no próximo capítulo? Sabe, de você, interpretação, também, né? Interpretação, aumento de vocabulário. A gente vê muito essa defasagem, né? De interpretação, de vocabulário, como você falou, né? Os alunos hoje, né? Os estudantes de uma forma geral, acredito, né? Não é um problema que acontece aqui na nossa escola, sim, no geral, né? Não sabem usar um dicionário, tá tudo muito prático, né? Microfonezinho no celular, né? O que significa a palavra X. Nem digita mais, né? né? É sobre isso, né? Então esse é o perigo assim das telas. Mas se vocês puderem assistir Toy Story 5, gente, é bom. Olha, nós vamos com vocês. É bom. Mês que vem não, já estamos em junho. Eu falei mês que vem, ó. Já estamos em junho, é por aí. Thiago, ainda falando sobre tecnologia, a gente sabe que a escola tem papel fundamental para estar trabalhando essa questão de informações verdadeiras, de informações falsas, e a família. Onde que ela entra também, qual que é o papel dela aí de fazer com que eles compreendam até que ponto é benéfico ou prejudicial
o uso aí excessivo de telas e as informações, né? Porque são muitas, né? Claro, isso é uma coisa assim que eu lembro que minha mãe ela comentava comigo, meu filho, na época quando eu era criança era 2010 e tudo mais tal, entreguei minha idade aqui, ó. Meu filho, você como vai aprender uma coisa na internet, é só você colocar no Google, tal, ela explicar o jeito dela, né? Eu tinha que ir lá na biblioteca, na Monteiro Lobato, ler lá por sessão, tudo mais tal. E agora tá mais fácil ainda com as IAs, né? Nesse sentido. Então entra numa questão. Beleza, o aluno tem que fazer alguma lição, um trabalho, um questionário, assim. Beleza, então eu estou falando aluno desde do ensino fundamental até o médio, assim, né? Ensino médio. Beleza, vai só copiar e colar sem nem ter resultado daquilo? Ou tipo assim, beleza, tenta você, até a minha orientação, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, por favor. Tenta você responder do seu jeito, faz uma resposta assim, uma folha, um rascunho, tenta você responder do seu jeito, olha depois na internet o que é, e vê a diferença, porque é aí que mora a aprendizagem, né? Porque se só copiar e colar, acaba virando aquilo que o Paulo Freire falava da educação bancária, né? Que é o aprender, mas não tem significado, não tem para que sentido. Então, o importante é saber daquilo, né? Então, entra nessa parte. Quando fala de fake news, para saber se é fake news ou não, primeiro que a família tem que saber quais são as fontes, necessariamente, e como que a escola, ela também entra nessa parte assim, ó, esse site não é confiável, esse site é confiável, tudo mais e tal. E principalmente a questão de interpretar e ter o senso crítico, né? Exatamente. Criação do senso crítico do que está sendo lido, do que está sendo falado, assim, nessa parte. Acho que é mais essa parte, assim. Tiago, considerando, né, as questões de fatores de trabalho, né, rotina, condição socioeconômica, como que a escola, né, e a psicologia podem compreender essa realidade sem culpabilizar as famílias? Porque nós estávamos falando sobre a parte da pais estarem ali em cima, tudo mais e tal, mas entender também aquela questão, né? Que às vezes as professoras falam para os alunos, né? Seus pais pagam escola, né? A escola não é barata, deem o devido valor, tudo mais e tal. Mas que nem a gente comentou, né? Que às vezes o aluno vai dar valor só quando crescer. Quando fala, nossa, eu tive uma escola boa, tudo mais e tal. Então, para não culpabilizar a família, entra na parte de primeiro a escola fazer o papel dela, que eu sei que vocês fazem muito bem nesse sentido, né? Alertando semanalmente. Vocês têm agenda digital aqui? Sim, agenda digital é tudo de bom, porque até chega uma notificação dos pais, assim, né? Essa parte assim. Então, primeiro, para não culpabilizar a família, a escola fazer a parte dela, que eu sei que vocês fazem muito bem de novo. Para enfatizar o que precisa ser melhorado, os tópicos precisam ser melhorados, marcar reuniões nesse sentido, né? E se ficar numa coisa tipo assim, é culpa da escola, é culpa da família, tá acontecendo uma questão, por que a aprendizagem não tá ocorrendo? Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui da parte da psicologia, né? De indicar para profissionais da psicologia, assim, psicoterapia, avaliação neuropsicológica também, para entender aonde que isso é uma questão emocional, porque quando fala de adolescente, nem todo adolescente fala abertamente com os pais também o que está acontecendo, né? Eu lembro que tem aquela série Todo Mundo Deu Chris, né, que é uma clássica assim, porque assim, ele sofre muito bullying, né? Ele sofre muito bullying na escola. E a gente vê que na série, acho que nenhuma vez ele fala do bullying para os pais. É verdade. Sabe? E ali é um exemplo de que não deve ser seguido. É verdade. Né? Ficou sofrendo todos aqueles anos, todas aquelas temporadas e tudo mais e tal. E a importância dos pais estarem nesse sentido também, porque às vezes algum bullying está acontecendo, ou uma questão interna também, né? Então, eu acho que para responder esse sentido de não culpabilizar só os pais, entraria, se a investigação não estiver tão clara, a parte da psicoterapia, para poder estar ajudando essa família. Até porque, deixa eu comentar uma coisa, a parte da psicoterapia, ela não é necessariamente para a escola ou para os pais, né? É para o aluno. Só que na psicoterapia tem esse ponto de intersecção entre relatos da escola, relatos da família e o aluno em si, né? O paciente em si. Então, como que isso ajuda o aluno saber, né, o paciente saber que lá é um momento de tranquilidade, né, também não é fácil os adolescentes chegarem na terapia, o adolescente às vezes fica meio, tipo, tô aqui porque meu pai mandou, sabe? Depois ele se abrindo e tudo mais e tal. Então, para ajudar nessa parte também, quando não for o suficiente essa conversa entre a família e a escola, né, essa parte também. E também das famílias estarem menos receosas em relação ao encaminhamento, porque se a escola encaminha para uma avaliação neuro, né, para descobrir algum tipo de dificuldade, alguma coisa assim, não é porque a escola quer laudar o seu filho, na verdade é para descobrir qual que é o motivo real e a partir daquilo fazer devidas inferências. Porque, por exemplo, quando eu faço avaliação neuropsicológica, tem uma parte do relatório, que é o relatório final, que fala assim,
encaminhamentos e recomendações. Sim. Então, o indivíduo, o paciente, fechou o diagnóstico de TDAH. Recomendo a escola que trabalhe com, por exemplo, né, colocando o aluno na frente, colocando uma prova menor, longe de janela, Sim. sabe? Aí depende de cada caso também. Não tem uma receita de bolo nessa parte, nesse sentido. Mas eu quero comentar o seguinte, como que a psicoterapia pode ajudar nessa parte. Mas eu, assim, não quero comentar assim que a relação entre família e escola não é insuficiente, não é isso. Mas é que quando isso está muito nebuloso, tanto para a família quanto para a escola, a psicoterapia entra. Né? E o quanto nesse antes, sentido. né? Se Quanto descobrir algo, né, para ser já ali trabalhado, né, é ponto positivo para o aluno, né? Porque Sim. nosso foco é o aluno. É aluno, é. Né? Não é a questão, não aguento mais, não é isso. A gente está preocupado com o aluno em si, a aprendizagem dele, né, a questão emocional, né? Quando a gente traz essa questão para a família, Sim. nesse sentido, né, Van? É verdade. Sim. Thiago, até que ponto as expectativas dos pais influenciam aí as decisões dos filhos? Né? Falando aí sobre carreira, faculdade, projeto de vida, e como encontrar aí um equilíbrio saudável entre a orientação, a autonomia e as cobranças também. Claro. Essa é muita preocupação, porque nós falamos assim, né? Quando eu não sou pai, mas quando você tem um filho, cria-se uma expectativa. Quando sabe-se que já está grávida, né? Os pais já têm uma esperança, né? Meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser A gente sonha advogado. por eles, né? A gente sonha por eles nesse sentido, assim, né? E isso é muito bom, porque querendo ou não, entra parte do acolhimento da família que está ali presente. O perigo é quando isso vira uma cobrança excessiva, né? Quando isso assim passa de um ponto de vista assim saudável para um ponto de vista mais cobrança, se você não atingir esse determinado nível, se frustra. Tem muito caso de adolescentes assim na época do vestibular, até mesmo adultos formados na escola no caso, na época do vestibular, que tem muita questão assim de depressão, ansiedade por causa dessa pressão. Então assim, primeiro que aquela perguntinha assim, filho, quando você quer ser, o que você quer ser quando você crescer? É bom ir fazendo desde pequeno. Por quê? Porque vai mostrando para a criança, tipo assim, vai chegar uma hora que você vai precisar tomar essa atitude. Exato. E eu entendo também que com 17, 18 anos não é o melhor momento para decidir. Mas assim, só o adolescente saber o que não quer, eu vou dar um exemplo meu. Tá. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu sabia que direito era uma coisa que não ia dar. Direito não era comigo, assim. Estava estudando psicologia e tudo mais e tal. Então, assim, só de saber pelo menos o que não quer, beleza, foca nas áreas que quer. E outra coisa, quando eu falo assim de ensino médio também, que foi o que você perguntou, o aluno ir atrás dos cursos que ele tem interesse, né, participar de feira de profissões, ver lives, podcasts sobre esse sentido assim também, e como que isso entra na dele. Então, pesquisar a grade curricular, então vamos supor, sei lá, eu quero fazer psicologia, beleza, você está disposto a ler muito? Está disposto a ler muito, estudar muito? Quero fazer uma engenharia da vida, beleza, está disposto a fazer contas, eu não sei muito de engenharia, mas está disposto a fazer contas assim, exorbitantes, assim, grandes, tudo mais tal, você vai conseguir dar conta? Porque também tem isso, né? Às vezes os pais eles querem o melhor para os filhos, não por maldade, mas sim por querer o melhor. É verdade. Mas o perigo é assim, mas quando fala de adolescente aqui, tô falando de nível adolescente, né? Primeiro, segundo, terceiro, ensino médio. Fala, beleza, filho, você quer ser astronauta. Você está disposto a passar por todos os processos de aprender a ser astronauta? Aprender outro idioma, essas partes assim também? Então, para o adolescente saber assim, senso de responsabilidade, que era aquilo que a gente tinha comentado também, né? Então, ir atrás do curso, ir atrás da mensalidade, ir atrás de faculdades que tem essa disponibilidade também, que nem quer fazer um vestibular, que é uma faculdade, que a maioria delas são assim, acredito eu, que o valor financeiro é muito caro, então vai ter que passar numa pública. Está disposto a fazer vestibulares? Está disposto a passar um ano todo estudando, se preparando para o vestibular e tudo mais, tal, nesse sentido? E outra, depois que passa na faculdade, você está disposto a ter aquela carga horária? Ir todos os dias? Exato. No caso da psicologia, por exemplo, onde eu estudei, né? Você está disposto a ir 5 anos para a faculdade? Nesse sentido assim? Então, muito disso também, do aluno ter esse senso de, tipo, eu sou dono do meu futuro, né? É claro que a princípio não é fácil o aluno entender isso, né? Tem alunos e alunos, a gente não pode generalizar também. Mas eu quero comentar o seguinte, dele ir atrás, dele saber, beleza. Vamos supor, pai, meu pai quer que eu seja dentista. Mas eu quero ser fisioterapeuta. Beleza. Você, como aluno, o que você pode fazer? Justificar. Não quero ser fisioterapeuta, não quero ser dentista por causa disso. Quero ser fisioterapeuta por causa disso. Então, os pais eles vão olhar para o aluno e falar, nossa, ele realmente está disposto àquilo mesmo, né? Nessa parte assim também.
Então entra na parte assim de como que a criança, tô falando criança, mas é adolescente Sim. já, como que o adolescente vai atrás daquilo que ele quer, porque quem vai fazer a faculdade, quem vai fazer o curso é ele, Sim. né, nessa parte. E aí você trazendo essa questão me faz, né, pontuar aqui, não deixar, né, de falar que nós temos aqui um trabalho voltado para essa questão, né? Então, assim, os nossos alunos aqui na escola, no 9º ano, eles passam pelo TCF, que é o Trabalho de Conclusão do Ensino Fundamental. Olha que legal! Né? Esses alunos, no 9º ano, eles têm um tema livre, e aí os professores, o professor da sala, né, o coordenador da sala dessa matéria, direciona, como se fosse uma faculdade, né? Direciona para os professores especialistas do tema que o aluno escolheu e eles são orientados por esses profissionais, né? Tem apresentação, tem a banca, os professores fazem perguntas, é bem legal. E quando chega lá no ensino médio, os nossos alunos da 3ª série passam pelo TCEM, Trabalho de Conclusão do Ensino Médio, né? E o tema é profissão. Então, o professor orientador, né, traz essa visão para eles, né? E dentro desse trabalho, eles pesquisam as faculdades, as melhores faculdades que eles podem, de repente, prestar ali para poder... Custo-benefício, né? Exato, custo-benefício, lado positivo, lado negativo, né? O que compensa, o que não compensa, média de salário, né? O mínimo, o máximo, né? Plano de carreira. Então, a gente traz essa experiência, né, para os nossos alunos aqui na escola, tanto do Fundamental 2 quanto do ensino médio, né? Então, foi bem bacana, né? Casou aí a questão, né? E aí fazemos a mesma situação, né? A banca de professores, os professores fazem perguntas, é aberto ao público, as famílias podem vir assistir, né? E eles encadernam bonitinho, como se fosse o nosso trabalho de conclusão da faculdade, todo mundo passa por isso. Né? Então a gente já começa a fazer isso aqui com os nossos alunos desde o Fundamental 2, né? Eu queria só comentar uma questão rapidinho, que eu falo assim como se fosse super fácil. Às vezes tem aluno, né, paciente, adolescente, que não sabe realmente o que quer. É verdade. A psicoterapia, ela também ajuda nesse propósito de senso de si, orientação vocacional, orientação de carreira, né, testes específicos também para isso. A psicologia também pode ajudar nesse sentido. Legal. E a gente tem aluno, viu, que faz o TCM e depois muda. Sim. Faz lá, eu quero ser pedagogo. Aí faz o TCM dele, apresenta, mas depois vai para um caminho totalmente... Acontece. Né? Acontece. E a provocação do trabalho é justamente essa. Para que eles tenham noção do que é a carreira que eles pretendem, se é isso mesmo que eles querem. Sim. Né? Então, assim, não é porque eu fiz lá meu trabalho de conclusão dessa profissão que eu vou ter que obrigatoriamente segui-la. Né? É apenas um norte que a gente dá aí, né? A gente propõe, né, para eles. É um grande diferencial para a escola, né? É bem legal. A escola propõe. É muito legal esse trabalho mesmo, né? Claro. Certo. Então, Thiago, para finalizar, né, fala pra gente o que você entende como uma parceria ideal entre família e escola. Primeira parte da transparência que eu já tinha comentado, né? Tá. De aceitação, né? De entender que não é dois lados de um cabo de guerra, assim, né? Que um puxa para um lado, outro puxa do outro. De que o foco principal é o desenvolvimento do aluno, dos estudantes e tudo mais e tal, e que todo aluno é como se fosse assim uma semente que, se for plantada assim no lugar correto e for regada de forma correta, seja a família, a escola também, vai desabrochar e vai dar muito, muito nome, assim, muito orgulho, tanto para a escola, de falar, nossa, aquele é o nosso aluno, né? Quanto para os pais, de falar, nossa, aquela escola foi muito boa nesse sentido. Então, a troca, assim, é essencial, né? Nem que para isso, à medida do possível, também, que eu sei que para os pais não é fácil, é corrido, todo mundo trabalha, assim, também tem as obrigações. Quando a escola pedir uma reunião, né, fazer o possível para participar, seja online, seja presencial acaba sendo melhor também. Sim. Né, porque é do filho de vocês que está sendo trabalhado aqui. Então, mais essa parte também, para ter esse desempenho. Nunca é por malvadeza ou por questão assim, é na verdade para pontuar para que algum problema maior não possa vir a ocorrer. Né? Redução de danos, evitar, assim, já identificar desde o começo. Sim. Nessa parte. Eu queria só agradecer a oportunidade de novo por estar aqui para vocês, tá bom? Falar que eu sou psicólogo, trabalho com avaliação neuropsicológica aqui no Pimentas também, aqui por perto, né? E estamos à disposição. Fico contente por ter participado e contribuído com o meu trabalho para vocês. Nós que agradecemos, né, a você ter aceito esse convite, claro. Né? Suas contribuições agregaram muito aqui, né, para nosso bate-papo, vamos dizer assim.
né? E a gente consegue entender realmente que educação não se faz sozinho. Não, Né? É uma parceria, é família, escola, profissionais, né? E só agradecer, Sim, Thiago, com muito certeza. obrigada mesmo, né? Espero que tenhamos outros momentos, Claro. né, para falar sobre outros temas, Claro, né? com certeza. Que com certeza virão aí pela frente, tá? Sim. Gente, muito obrigada, né? Esperamos vocês aí no próximo episódio. Tchau. Tchau.